Olá, tudo bem? Paz. Quero meditar na palavra de Deus com você. Um texto de 11 de fevereiro, cuja meditação do dia em Marcos 8 e também Êxodo 17, 18. Pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, versos 27 a 38. Preste muita atenção. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte, e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus claramente aqui ele está tratando sobre discipulado, porque ele começa, o texto começa dizendo, versículo 27, discípulos 2 vezes. Depois, no versículo 31, começou a ensinar. No versículo 33, ele vira e olha para os discípulos ao repreender Pedro. Depois, quando chama-se a multidão, Marcos menciona que chama a multidão com os discípulos. E daí em diante ele fala sobre o discipulado. Só que existe o perigo de nós estarmos seguindo no discipulado satânico. Por quê? Porque Jesus não veio apenas conviver com a humanidade na revelação da visitação de Deus ao homem. Não apenas o Verbo encarnou, mas que encarnou foi o Verbo, exatamente o Verbo, a palavra. E como a palavra de Deus encarnou, não é que Jesus veio apenas conviver com a humanidade, mas pregar uma mensagem e ensinar uma doutrina. Pedro tentou separar Cristo do Evangelho, Jesus dos seus ensinamentos. E quem se diz discípulo de Cristo, mas faz como Pedro, está vivendo num ambiente humanista, sob ideais que têm a gestão do maligno, porque o mundo jaz no maligno, e logo é um discipulado satânico, como nós vemos aqui no versículo 33, claramente. Então, como ser discípulo de Cristo? Primeiro, agir voluntariamente, se alguém quiser, voluntariamente. Segundo, ir após Cristo não é após religiosidade, não homens, não instituições, não ideais, não serviço ministerial, ok? É importante também renunciar, negar a si mesmo, renunciar. É importante o discípulo estar disposto a morrer por Cristo, que é o que significa tomar a sua cruz. É onde você vai ser crucificado, morrer. Tem que estar disposto a render a sua vida por amor a Cristo. Amar a Cristo e a sua palavra acima de qualquer pessoa, coisa e a si mesmo. Manter o foco na eternidade, né? Para que não perca a sua alma, né? Não querer ganhar o mundo todo. Entregar a Deus toda a glória, né? Porque você não pode resgatar a sua alma, mas o Senhor pode, o Senhor já fez isso por amor a nós. Ser luz numa sociedade adoecida no pecado, né? Essa geração adúltera e pecadora, ser corajosamente ousada, não se envergonhar, ter ousadia. E, em último lugar, guardar a expectativa do retorno de Cristo. Amém?
Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.